Salve, torcida alvinegra, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Thiago, seu Crítico Alvinegro. E esse é mais um giro de notícias do canal Thiago Crítico. Galera, muitas notícias interessantes após a vitória fenomenal do Botafogo frente à equipe do Sampaio Corrêa. Uma vitória que deixou bem claro a vontade do Botafogo de voltar à elite do cenário nacional do futebol, mas também de querer mostrar não só essa vontade de voltar à elite, mas também de voltar sendo campeão. O Botafogo jogou muito bem, apesar de não ter feito um placar tão elástico, mas mostrou que a equipe como um todo vem desempenhando um bom papel. Não só os jogadores dentro de campo, mas também o nosso técnico Anderson Moreira vem aí demonstrando vontade e garra, aquilo que faltava há alguns anos no Botafogo. A nossa diretoria vem realizando aos poucos um bom papel, uma gestão profissional. Galera, matérias do dia de hoje falam muitas coisas que interessam a nós torcedores botafoguenses como um todo. No âmbito do futebol, matéria do Fogão Net diz o seguinte: recado, interrogação. Após gritos de fica da torcida do Botafogo, Rafael Navarro celebra gol e deixa mensagem enigmática para torcedores. Mensagem essa, um versículo da Bíblia muito importante. Matéria do Lance diz o seguinte: presidente do Botafogo diz que 5 ou 6 reforços chegarão em 2022 e que folha aumentará em pelo menos cerca de 3 milhões de reais. Outra matéria já do Fogão Net diz o seguinte: comentaristas destacam as diferenças entre Anderson Moreira e o ex-técnico alvinegro Marcelo Chamusca. A torcida vê com bons olhos aí essa mudança de postura do cenário pós-Chamusca. Outra matéria do Fogão Net, essa fala sobre um jogador que marcou época no Botafogo e foi muito importante nos anos de 2018 e início de 2019. Ex-Botafogo Eric celebra a estreia de Rafael pelo clube e diz: nunca desista dos seus sonhos, algo bem importante. Isso serve para todos, não só para os jogadores, mas também para nós torcedores. Você que está em casa, que está com problemas, sejam dívidas, sejam problemas de saúde ou qualquer coisa do tipo, se pegue na mensagem que foi dita pelo Eric e volte a sonhar e realize o seu sonho, tá? Nada é impossível para aquele que crê. Beleza, galera? Fogão Net: Senado derruba veto de Bolsonaro e autoriza renúncia fiscal para clubes de futebol. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Antes de bater no presidente do nosso país, vou ler a matéria para me aprofundar e ver se realmente aquilo que se fala é algo positivo ou não. Marca de preservativos interage com o Botafogo na web e diretor de marketing responde: vamos conversar. Vou iniciar aqui com a primeira matéria, que é uma das matérias mais enigmáticas. O recado após o gol de Rafael Navarro. Galera, esse cabelo aqui do Thiago Crítico é em homenagem àquele que eu considero um dos jogadores mais perseguidos pela torcida alvinegra no último ano e que deveria receber palmas pelo seu desempenho dentro de campo e pelo seu caráter. Chama-se Rafael Navarro. Rafael Navarro, homenagem para você, tá? Beleza? Espero que um dia você possa falar aqui conosco do canal Thiago Crítico Alvinegro. Não só este que vos fala, o Thiago, mas também aos inscritos no canal, que atualmente são 245, mas poderão vir a ser milhares conforme aí o meu trabalho bem realizado. Beleza? Recado: após gritos de, abre aspas, fica da torcida do Botafogo, Rafael Navarro celebra gol e posta versículo da Bíblia. Vamos lá.
Com renovação contratual emperrada com o Botafogo, o Rafael Navarro segue ajudando o clube dentro de campo. Nesta Série B, na vitória sobre a equipe do Sampaio Corrêa neste domingo, o centroavante anotou o seu 10º gol na competição e ouviu da torcida gritos pedindo pela sua permanência para o próximo ano. Um ano que será muito importante para o Alvinegro, ano de retorno à elite do cenário futebolístico. Quando balançou as redes, Navarro abriu os braços para a torcida e fez o sinal de reverência. Algo muito interessante, algo que o jogador dos Mulambos, o Pedro, sempre que realiza os seus gols, também faz esse ato de referência à sua torcida, e eu acho isso muito positivo. É um jogador, tá galera, que já que o nosso presidente do Césio Melo pretende abrir os cofres do Botafogo, quem sabe aí com a busca de patrocínio, poderíamos aí tentar buscar este jogador. Afinal, o Pedro, lá dos Mulambos, é banco para o Gabichona, né? O Gabichona, que é o titular, e o Pedro, que é a estrela da equipe. Quando balançou as redes, Navarro abriu os braços para a torcida e fez o sinal de referência aos alvinegros, que voltaram ao estádio Newton Santos. Após mais de 1 ano e meio de portões fechados em suas redes sociais, o Camisa 99 postou um versículo da Bíblia que pode ser interpretado como um recado. Abre aspas. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29, versículos 11 a 13. O que ele quer dizer, tá? Para um bom estudioso da Bíblia. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Não só o Rafael Navarro sabe dos planos que ele tem para a sua carreira, mas aquele que está lá em cima olhando por todos nós, Deus é quem sabe de todas as coisas. Outra parte que pode ser decifrada nessa mensagem é o seguinte: não só de prosperar, mas de não causar danos. Ou seja, o Rafael Navarro quer sair pelas portas da frente do clube. Então, antes que o mesmo ocorra de uma possível saída, se houver aí uma negociação com o atleta, obviamente que ele fará o possível para que o Botafogo, que o colocou para o cenário futebolístico, né, deu vitrine e visibilidade ao mesmo, possa aí receber ao menos algo, uma possível, né, negociação aí da saída dele. Além disso, ele fala sobre esperança no futuro. Então, mesmo que o atleta venha a sair, poderá aí ter no futuro um retorno triunfal, e que ele ainda possa ajudar o Botafogo de diversas outras maneiras que não dentro de campo. Ele diz que ouviu o clamor da torcida, né? Então essas palavras: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu ouvirei. Ou seja, caso a diretoria do Botafogo esteja disposta a se mostrar humilde o suficiente para uma negociação onde que ambas as partes possam ganhar com isso, ele está aberto a ouvir o clamor da torcida e as orações. Então foi algo de extremo bom gosto essa passagem escolhida aí pelo atleta na hora de comemorar o seu gol. E ele diz aqui, vitória do grupo com a torcida de perto, mais um gol para conta e seguimos cada vez mais fortes. Noite fantástica, escreveu o atleta após o término da partida. Na vitória sobre a equipe do Náutico no sábado passado, Navarro já havia falado sobre o seu possível
futuro em 2022. Já o presidente alvinegro do Césio Melo, por sua vez, afirmou neste domingo à Botafogo TV que ainda tenta a renovação com o mesmo com uma nova cartada. Deixa eu ver outra matéria aqui. Já a matéria posterior, agora já falando sobre o nosso presidente, já que é alvo aí da ira da torcida por deixar aí talvez o atleta Rafael Navarro ir embora sem nenhuma compensação financeira para o clube, ou deixar aí um dos jogadores que é responsável nesse momento por cerca de metade, né, dos pontos conquistados da equipe do Botafogo, né, e que vem sendo muito útil no ataque alvinegro. O nosso presidente contra-atacou as críticas que vem recebendo com a notícia que eu achei muito pertinente. O presidente do Botafogo diz que 5 ou 6 reforços chegarão no ano de 2022 e que a folha salarial alvinegra aumentará em pelo menos 3 milhões de reais. Do Césio Melo, em entrevista à Botafogo TV, afirma que alto investimento na equipe poderá ser feito caso o alvinegro garanta o acesso à Série A do Brasileirão. Deixa eu ler aqui. Vamos lá. A temporada ainda não acabou, mas o Botafogo já tem um planejamento inicial visando o eventual retorno à elite do Brasileirão no ano de 2022. Atual vice-líder da Série B, o Alvinegro, que agora tem 47 pontos, mantém aí sólida a sua campanha para tentar o retorno à elite do futebol nacional. Deixa eu ver aqui. No último domingo, antes da vitória do Glorioso sobre a equipe do Sampaio Corrêa, do Césio Melo, o presidente do clube, já deu uma palhinha, tá, do planejamento de 2022, levando-se em consideração, é claro, que o Botafogo conquiste então o acesso à elite. Para a Série A, tem que ter pelo menos mais 5 ou 6 contratações. A gente vai mais do que dobrar o orçamento do futebol ano que vem. Hoje temos um orçamento líquido que chega em torno de quase 2 milhões e meio de reais. E vamos passar para 5 milhões e meio. Não dá para ser campeão ainda, obviamente, mas já dá para ser um time competitivo, afirmou em entrevista à Botafogo TV. E o César explicou que o primeiro passo para o Botafogo renovar o time foi cortar o vínculo com jogadores que não estavam nos planos recentemente. Nos casos de Guilherme Santos, Lecaros e Diego Cavalieri, que rescindiram o contrato com o clube. E ele prometeu trazer então reforços. Fizemos o dever de casa, recuamos, ajustamos o elenco, as peças que não estavam bem encaixadas e no time foram embora. Talvez um ou outro saia, inclusive o próprio Rafael Navarro. Estamos tentando uma cartada final pela sua renovação. Além do Rafael, vamos trazer mais pessoas. Vamos ver. Ou melhor dizendo, vocês vão ver, completou o presidente alvinegro. Esperamos, né, que as promessas, né, do nosso presidente, do Césio Melo, diferente das muitas que ele fez antes de assumir a instituição Botafogo de Futebol e Regatas, que se cumpram, né? Você se lembra, né, do Césio, do camisa 10 que você havia prometido à torcida, o sócio torcedor com direito a voto, a conclusão do CT, né, alvinegro, a manutenção de jogadores e o pagamento dos salários em dia dos atletas, o não mais retorno do Botafogo
a zona do descenso, né, seja a Série B ou qualquer outra série que não seja manter-se na elite da Série A do Brasileirão. Então, esta é mais uma, tá, das promessas do César Melo, que nós, torcedores alvinegros, e nós que temos canais que falam a respeito do nosso glorioso Botafogo, queremos que se cumpra, tá, presidente? Mais uma promessa aí, fica na conta do César Melo. E uma ainda muito interessante, queremos aí patrocinadores não pontuais, como estão vindo aí, mas patrocinadores com cacife, com bala na agulha, e que façam, enfim, o projeto Botafogo SA ir para frente, e nos próximos 10 anos, como você havia dito, caso a Botafogo SA se cumpra, o Botafogo volte aí a conquistar títulos de expressão, que é isso que a torcida alvinegra mais aguarda, beleza? Deixa eu ver aqui outras notícias. Matéria do Fogonete, tá, galera? Falando em questões aí de cunho administrativo, né, já que falamos agora sobre a entrevista do presidente do Césio, falamos aqui sobre questões e avaliações sobre o técnico atual, o Enderson Moreira, e também do técnico anterior, o Marcelo Chamusca, na visão aí dos comentaristas dos meios de comunicação que falam a respeito de futebol, seja a mídia tradicional ou nós que fazemos a mídia alternativa do Botafogo, tá? Comentarista destaca diferenças entre Enderson e Chamusca no Botafogo e, abre aspas, torcida sabe o time que vai jogar, fecha aspas. O Botafogo mudou de repente da água para o vinho após a saída de Marcelo Chamusca e a chegada de Enderson Moreira. Houve aí um certo contraste entre os jogadores que atuavam com o Chamusca e os que atuam agora com Enderson Moreira. E a melhora do Botafogo foi significativa. Um elenco que tinha aí cerca de 45, 43% de aproveitamento saiu dessa margem para cerca de 87%, tá? E se formos comparar entre Chamusca e Enderson, esse balanço passa mais do que 1000%, tá, de diferença. Com o atual treinador, com o Enderson Moreira, foram 11 vitórias em 14 jogos, apenas 2 derrotas e um único empate, levando atualmente o Glorioso à vice-liderança da Série B com o total de 47 pontos conquistados. No programa Redação do Sport TV, o comentarista Arthur Dapiev discorreu sobre a diferença dos dois trabalhos realizados ao longo de 2021. Essa mudança de técnico foi notável. O desempenho do Chamusca para o do Enderson é muito diferente. Ele arrancou e conseguiu inclusive manter a estabilidade nas oscilações que são naturais, tendo em vista vários fatores que podem atrapalhar o desempenho de uma equipe nesta Série B, como gramados de péssima qualidade, como também o ânimo de alguns atletas, questões de salário também influenciam dentro e fora de campo, a motivação de alguns atletas que poderiam ou não sair, jogadores que podem ficar suspensos por algum motivo ou se lesionarem, e o Enderson soube administrar todos os problemas que adivinham do técnico anterior, o Marcelo Chamusca, e conseguiu então, galera, fazer com que o Botafogo jogasse um futebol ao menos apresentável. Não é o fino da bola, mas é algo que o Botafogo nesse momento pode achar de interessante. Nas duas derrotas sob o comando do Enderson, o time se reequilibrou rapidamente. O time ganhou confiança. Alguns jogadores que eram muito criticados, como o Diego Gonçalves, tá? E particularmente eu critiquei, né, quando alguns amigos, né, de outros canais da mídia alternativa, como o pessoal do Raiz Alvinegra, né, do
do Marcos Paulo, né? E o Estrela que conduz, do meu amigo Iverson, falavam que o futebol do Diego Gonçalves era semelhante ao do atleta Bruno Henrique, né? Ex-Santos e agora Mulambo, né? E eu não via esse futebol nesse jogador, mas conforme o tempo foi passando e o Chamula enfim saiu do Botafogo, o futebol aí do Diego Gonçalves veio se apresentando muito interessante. Se eu não me engano, tem um atleta nesse momento 2 ou 3 gols pela equipe alvinegra, além de algumas boas assistências. O caso também de outro jogador que aqui mencionado, o Barreto em particular, que atualmente é o dono do meio de campo, tá? É o único jogador dos quais aí eu acredito que não pode sair de jeito maneira. Se mostraram utilíssimos, tá? Ambos os jogadores oriundos aí da equipe do Mirassol. Outro jogador também do Mirassol, que particularmente me enche os olhos, atualmente que eu critiquei e muito, foi o Daniel Borges, lateral direito, que vem aí sendo uma das peças fundamentais desse Botafogo, que não é mais penso, né? A equipe do Marcelo Chamula jogava apenas pelo lado esquerdo do seu ataque, coisa que logo de início o Enderson também meio que pendia para um único lado, mas avaliando bem os seus jogadores, ele conseguiu um meio termo e fez com que tanto a parte esquerda do ataque como também a direita funcionasse ambas, tá? Tanto é que o nosso centroavante, o Rafael Navarro, vem sendo muito bem municiado e consegue aí realizar os seus gols importantes que deram aí ao Botafogo aí essa taxa de pontuação interessante de aproveitamento aí de cerca de 50% dos gols ou das assistências oriundas aí do centroavante Rafael Navarro. E isso foi uma das argumentações, né, do Dapiev, que continuou aqui, ó. Não é aquele time que a torcida tem a escalação na ponta da língua, como se diria antigamente. Mas a torcida já sabe qual é o time, como vai jogar. Os jogadores também sabem isso. E isso faz a diferença marcante do trabalho do Enderson em relação ao do Chamusca. O Chamusca agia de uma maneira tal que você não sabia qual era o time titular, nem sequer quem poderia ser ou não reserva. Ele mexia muito na estrutura e não achava a equipe ideal. E não era só por conta de lesão ou de suspensão. Ele tentava achar o grupo e o Enderson achou o grupo titular. Mas rapidamente você sabe, inclusive, também quais são ou quais serão as substituições e as quais elas vão funcionar. Porque o Chamusca fazia algumas que você sabia que indubitavelmente não iriam realizar nada de útil ou iriam mudar então muita coisa. O Dapiev ainda disse que sobre o centroavante Rafael Navarro, que marcou o 10º gol dele nesta Série B, mesmo com seu futuro indefinido no clube, o contrato acaba apenas em dezembro e uma renovação é cada vez mais distante de acontecer. O Navarro tem sido constante e muito profissional. Não aceitou ainda a sua renovação de contrato, mas tinha proposta, mas não fez disso uma novela. Não se incompatibilizou, né, com a torcida e nem com a diretoria. Continua jogando do mesmo nível que ele vinha jogando antes dessa questão da renovação, frisou. Galera, essa é a primeira parte do giro de notícias do canal Thiago Crítico Alvinegro. Tá? Eu estarei realizando a parte 2 e estarei disponibilizando os dois conteúdos juntos. Tá? Então, antes de finalizar essa primeira parte, gostaria que você, torcedor botafoguense, inscrito nos demais canais dos amigos aí da Associação das Mídias Independentes do Botafogo, tá? Que conhece aí o trabalho dos diversos amigos e irmãos de camisa alvinegra, tá? Que pedir então a vocês que, se puderem, venham conhecer o trabalho do Thiago Crítico Alvinegro, tá? Vejam aí se meu conteúdo tem relevância, se a minha opinião
poderá auxiliar a você, torcedor botafoguense, a você, torcedora botafoguense, a você, torcedor não binário, que não se identifica com nenhum gênero, seja masculino ou feminino, mas que ama o Botafogo de futebol e regatas, né? Gostaria de pedir a você que me ajude a crescer o meu trabalho e o meu conteúdo, tá? Você que ainda não é inscrito ou não conhece o trabalho do Thiago, o Crítico Alvinegro, por favor, venha até aqui o YouTube, tá? Conheça o meu trabalho, se inscreva, tá? Ative o sininho das notificações em todos, tá? E fique bem informado sobre as principais notícias do nosso glorioso Botafogo através aqui de Thiago, o Crítico Alvinegro, beleza? Deixa o like para fortalecer o meu trabalho e tamo junto. Vamos para a parte 2 agora. Continuando, galera, essa já é a parte 2 do giro de notícias do canal Thiago Crítico Alvinegro desta segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021, tá? Matéria do Fogão Net. Ex-Botafogo Eric celebra estreia de Rafael pelo clube. Nunca desista dos seus sonhos. Algo que eu achei muito interessante, essa narrativa do ex-centroavante, atacante de lado do Botafogo, o Eric. Vamos lá. Ex-jogador do Botafogo, Eric, destacou nas redes sociais a estreia de Rafael, tá? Pelo clube neste domingo. O lateral direito voltou da Europa para realizar o sonho de atuar por seu clube do coração, abrindo mão de outras propostas mais vantajosas financeiramente. Em seus stories no Instagram, Eric compartilhou uma postagem de Rafael com a foto dele saudando a torcida do Botafogo no estádio Newton Santos, após a vitória sobre o Sampaio Corrêa. E abre aspas, palavras do Eric. Eu fico muito feliz em ver essa imagem. Sabe quando você sonha e realiza? Rafael, nunca desista dos seus sonhos. Fecha aspas, escreveu Eric. Eric atuou pelo Botafogo nos anos de 2018 e 2019 e marcou aí 14 gols em 46 partidas disputadas, construindo uma imagem muito bonita com a torcida alvinegra. Atualmente ele defende as cores do Changchun Yatai da China. Cadê? Deixa eu ver. Algo mais interessante. Não mais. Deixa eu ver outra matéria. Tá, galera? Das que eu havia prometido estar comentando. Vou falar aqui sobre a matéria do Fogonet que fala sobre um possível, né, investidor no Botafogo, uma marca de preservativos que se interessou aí em ter a sua marca divulgada pelo o Clube do Botafogo de Futebol e Regatas. Marca de preservativos interage com o Botafogo na web e diretor de marketing responde: vamos conversar no direct? Isso é uma pergunta, tá? Vem patrocínio aí? As redes sociais ficaram agitadas para os torcedores do Botafogo na noite desta segunda-feira, quando Lenin Franco, diretor de negócios do clube, respondeu a uma postagem da Jontex, uma das mais importantes empresas na confecção de preservativos, né? Algo que está relacionado à saúde e bem-estar do ser humano em relação ao sexo, já que o Botafogo tem aí a Centro como uma de suas patrocinadoras, que também é responsável pela área de saúde, né? Seria uma ótima parceria para o Botafogo e um ótimo incentivo, além da diversificação, né, das marcas, né? O Botafogo poderia também realizar aí um bom trabalho com esta marca. E a pergunta que fica é essa: vem patrocínio aí? No Twitter, sobre uma possível parceria no futuro, o Lenin Franco acabou falando com os representantes da Jontex. Tudo começou ainda na parte da tarde, quando o torcedor fez uma montagem tendo a Jontex como patrocinadora master do clube. A imprensa respondeu fazendo alusão à defesa do alvinegro e com uma piada sobre o uso dos preservativos no dia a dia.
Lene Franco, contudo, viu uma oportunidade ali. O diretor respondeu à marca e pediu para entrar em contato direto com a empresa. E aqui vamos ver. John Tex, né? Não é por nada não, mas minha defesa é imbatível, hein? Isso, brincadeiras da John Tex, tendo em vista aquele gol ridículo que o nosso goleiro Diego Loureiro tomou na partida anterior do confronto contra a equipe do Sampaio. Essa alusão sobre a defesa, ele fala em defesa da saúde, né? E não a defesa que foi realizada aí, não realizada, né, pelo Diego Loureiro contra a equipe do CSA. Lene Franco já então aproveitou a questão para soltar aí uma farpa, né? E tentar aí uma negociação. Não adianta ser escorregadia, vamos conversar no direct. Sei que você é sensitiva e podemos ter uma parceria prolongada. Isso é alusão a algumas questões aí sobre duração, né, do ato sexual e da preservação do produto, né? Então, algo que casou bem com as palavras genéricas em que um brincava com o outro aí dessa relação. Recentemente também o Botafogo fechou com 2 outros patrocinadores, a Estrela Bet, uma empresa aí da casa de apostas, esportivas, né, que vem se mostrando aí algo interessante ao Botafogo, e a empresa Arpia, né, cadê? E a Arpia foi para a parte traseira do calção, já a Estrela Bet para as mangas da camisa. Outras partes do uniforme, como a parte master, né, do tórax, né, da camisa, ainda não foram aí negociadas. A região principal, então, da camisa ainda está sem um acordo comercial. Vamos já a outra matéria, para finalizar o nosso giro de notícias de hoje. O Fogão Net fala a respeito da derrubada do veto do nosso presidente Bolsonaro pelo Senado, que autoriza a renúncia fiscal para clubes de futebol. E vamos ver se isso é favorável ou não aos clubes e principalmente ao Botafogo. Vamos lá. O Senado Federal votou há pouco pela derrubada do veto do presidente Jair Messias Bolsonaro a trechos da lei do Clube Empresa para permitir que os times de futebol tenham acesso a incentivos fiscais. De acordo com a proposta dos clubes que optarem pela migração para sociedades empresariais, vão ter um regime tributário especial, uma espécie de simples, algo que vem sendo feito com empresas de pequeno porte, né? Você que é microempreendedor, né, que é autônomo, já deve saber ou conhecer o que é o simples, né? E sua carga tributária total seria então de 5% das receitas nos últimos 5 anos vigentes. Ou seja, tudo que foi arrecadado e foi pago com impostos durante os últimos 5 anos seria aí a margem de incentivo o qual o governo federal estaria realizando em termos de dispensa, né, de impostos para os clubes do futebol. O dispositivo foi vetado pelo presidente porque, segundo o Ministério da Economia, a medida viola a lei de responsabilidade fiscal e a lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, não adianta você apenas auxiliar clubes de futebol se você acabar prejudicando a população, ou seja, tem que se ter responsabilidade quanto ao teto de gastos do nosso país, algo que influenciaria não só as instituições, e nelas eu aplico ao nosso Botafogo, que é uma instituição de futebol, né, mas que não geram lucros. Então, algo que não gera lucro e é pernicioso à sociedade não deve ser aí realizado. Então, essa derrubada do veto, a meu ver, aí é uma bola fora do Senado Federal, como sempre o Senado querendo ferrar com a vida do cidadão de bem, né? Mas tendo em vista que
algumas outras questões que estão dentro dessa lei que podem favorecer não só ao nosso Botafogo e aos demais clubes, mas também a sociedade como um todo. Aí sim eu defendo essa lei aí da sociedade anônima, da qual o Botafogo quer tornar-se aí Botafogo SA. Agora a proposta segue para a análise dos deputados federais. Caso o veto das diretrizes orçamentárias ocorram, aí, desde que não prejudique a nós, a população, eu acredito que é algo positivo aí para nós torcedores. E mais uma questão aí, já que estamos falando nessa parte de diretrizes, né, orçamentárias, vou falar ainda uma questão do CEO, né, uma matéria que foi do dia 24, né, que foi da sexta-feira, mas que eu não comentei, que é o seguinte: o CEO, o Jorge Braga, fala em deixar o legado no Botafogo e aposta, abre aspas, Botafogo será o mais evidente caso de transformação de clube grande. Vou ler então essa matéria para finalizar e agradecer a vocês por todo o carinho com que me recebem, tá? E agradecer não somente aqueles que são inscritos no meu canal, mas todos os meus amigos e familiares, os quais me parabenizaram pelo meu dia. Afinal, no dia 25 de setembro, neste sábado, né, eu, Thiago Humberto, o crítico alvinegro, completei aí 36 anos de vida, e agradeço a todos que se lembraram, né, do meu aniversário. Não foram muitos, mas os poucos que lembraram são pessoas dignas, pessoas de caráter, pessoas que os quais eu respeito. Dentre eles, um dos meus amigos aí na mídia alternativa botafoguense, o meu amigo Nilson, tá, do canal Terapia Alvinegra. Gostaria de agradecer ao Nilson por ter lembrado, né, do meu aniversário, ao meu amigo também Thiago Baixos, que está sempre comigo no meu canal aqui, Thiago Crítico Alvinegro, e alguns outros amigos, o meu amigo também Rodrigo do canal Fogo Tube, dentre outros, né, os quais lembraram aí, e eu agradeço a todos que lembraram do aniversário deste que vos falo. Vamos aqui a matéria. Anunciado em março deste ano, Jorge Braga chegou para ser o CEO do Botafogo, amparado por toda a equipe montada pelo presidente eleito do Césio Melo. O economista veio do mundo corporativo com trabalhos de sucesso em empresas como a Nextel e a Embratel, grandes empresas do ramo de tecnologia, tá, da informação e também de telefonia. Conhecido por provocar choques de cultura no ambiente de trabalho, o Jorge Braga tem resultados consideráveis em planejamentos estratégicos e na criação de novos negócios. Também já foi conselheiro de companhias gigantes como a Citibank e a DASA Digital. O executivo chegou ainda a liderar uma unidade de negócios e geriu uma execução que começou praticamente do zero e faturou quase R$1 bilhão, ao que tudo indica. Então, nada mais justo do que bater palmas para um cidadão que consegue esse tipo de coisa. O Botafogo, que acumula uma dívida de praticamente R$1 bilhão, tem à sua frente alguém que conseguiu fazer do zero uma empresa gerar R$1 bilhão em lucro. Tá? E aqui palavras aqui daqueles que veem o trabalho do Jorge Braga no dia a dia. O Botafogo trouxe o cara, como ele mesmo foi chamado após a sua chegada ao clube. O craque, entre aspas, vive hoje, porém, em um mundo completamente diferente, que é o do futebol. Algo que ele tem de se adaptar, né? Afinal, negociações como foram feitas, como as do PV, né, acabam aí respingando algo de ruim na sua formação acadêmica e econômica, e a torcida não perdoa, tá, Jorge? Jorge Braga chegou ao clube para gerir e impor suas ideias, participar diretamente das decisões estratégicas e financeiras do Botafogo. Com vasta experiência em otimização e resgate de marcas, ele vai aos poucos mostrando os resultados dentro e fora de campo. E o Esporte Executivo teve o prazer de entrevistá-lo, onde o executivo pôde falar sobre seu perfil de gestão
e seus ideais e o que ele espera para o futuro do Botafogo. Uma das melhores conversas já feitas por aqui, graças à enorme visão e competência do senhor botafoguense. Abaixo o vídeo completo e na sequência a entrevista na íntegra. É o que fala aqui a empresa a qual entrevistou o CEO. Eu vou ler aqui algumas notícias, alguma parte da entrevista, tá? Porque é muito longa. Você tem uma grande experiência no universo corporativo e chega para o segmento esportivo que no Brasil ainda tem uma defasagem administrativa. Como foi esse impacto como profissional? E aqui ele responde: acompanhei nos últimos anos alguns mercados se transformarem na dinâmica de ponto de venda para a dinâmica digital. Eu estou convencido de que o mercado do futebol está chegando nesse ponto de inflexão. O mercado, como a gente conhece, vai mudar. Primeiro é o esgarçamento, a questão da gestão, quando o maior clube do planeta não consegue renovar com seu ídolo mais famoso por uma questão financeira. A mensagem é clara: a paixão só pelo futebol não viabiliza mais. Segundo todos os mercados têm ligas, a liga, além de negociar melhor os direitos esportivos, também obriga o financeiro, a transparência, gestão e controle de todos os clubes que participam. Algo que é bem interessante nessa fala do Jorge é a respeito aí da modificação, né, da gestão, né, do futebol. O futebol é negociado com apenas uma empresa que retransmite todos os sinais dos jogos e é detentora aí de boa parte da parte futebolística, que é a Rede Globo de televisão, e isso acabou aí monopolizando o futebol e as torcidas não têm aí uma visibilidade dos seus clubes como um todo, tendo apenas o Flamengo aí com a torcida de massa, tendo aí a oportunidade de ver a sua equipe ser favorecida. Então o mercado com a liga, como é a Liga Europa, né, os campeonatos da UEFA, Champions League, né, a Euro, também o campeonato inglês, dentre outros, também faz com que o Botafogo tente aí ver com os demais clubes na elite para ver se esse novo modelo pode ser implementado no Brasil e o Botafogo possa se favorecer também desse trabalho. E isso o gestor foi muito interessante ao ser questionado e falar a respeito. E aqui outra questão: mas o futebol brasileiro de alguma forma foi desenhado para que essa dívida chegasse no patamar que está? Não foi por acaso? Aí ele diz: não, foi quase estratégico. Quando eu não trabalhava no futebol, a minha surpresa era como uma marca recebe para estar na mídia, porque em outros mercados você paga para estar na televisão. Como é que é uma marca que recebe para se exibir e estar na mídia, consegue ter um problema financeiro. Acho que é uma combinação de modelo de negócio. Por exemplo, os custos do negócio do futebol têm aumentado substancialmente, ou seja, o valor do passe dos jogadores está aumentando em euros. E as receitas do futebol brasileiro são em reais, algo muito distoante. Então tem uma diferença grande entre custo e receita. Custo é tudo que a gente tem para fazer do futebol um esporte altamente rentável e os lucros em desfavor das equipes acabam aí desequilibrando a balança. Deixa eu ver outra questão. No esporte brasileiro, os executivos observam a governança como um obstáculo e não como uma plataforma de ajuda para a gestão, porque não é fácil ter bons modelos e boas regras de governança. Mas ajuda na gestão. Ajuda, porém, dá trabalho estabelecer uma gestão no Botafogo. A gente não contrata serviço que não seja através de uma oferta pública. Ou seja, você vai avaliar como vai escolher esse fornecedor. Por isso, quando da minha escolha em vir para o Botafogo, foi-se avaliado não só o meu trabalho, mas o trabalho de outros. Então, o Botafogo tem a oportunidade de fazer o mesmo com todos os setores que diz respeito à governabilidade do clube. Então, eu acho bem interessante isso que o Jorge Braga falou, tá, galera? Quem tiver a oportunidade, lê essa matéria do Fogão Net, tá? Que é a seguinte: eu não vou ler ela toda, tá? Eu resumi o máximo que pude para finalizar então este vídeo, que é o seguinte:
procurem a matéria do Fogão.net que diz o seguinte, matéria do dia 24 de setembro, tá? CEO fala em deixar legado e aposta, abre aspas, Botafogo será o mais evidente caso de transformação de clube grande. Galera, muito obrigado mais uma vez por receberem o meu conteúdo, tá? Com carinho devido. Quem puder, deixa esse like maroto para fortalecer o meu trabalho. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal Thiago Crítico Alvinegro. Deixa o seu like aí embaixo, né, no botãozinho ao lado do vermelho, aquele botãozinho do joinha maroto, tá? Deixa o seu like. Aperte o botãozinho vermelho de inscrever-se e no lado direito da sua tela, seja no computador ou do celular, ative aquele sininho, clique em todos para todos os dias ficarem bem informados sobre as principais notícias do nosso glorioso Botafogo. Agradeço mais uma vez pelo carinho e peço àqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, me ajudem a bater a minha meta lá, pessoal, de até o término desse mês de setembro, até o dia 30, né, ultrapassarmos aí a barreira dos 300 inscritos. Somos atualmente 245, conto com a ajuda de vocês para ultrapassar essa marca. Beleza, galera? Tamo junto, até o próximo vídeo. E lembrando que durante essa semana realizarei uma live aí pré-jogo para falarmos aí do próximo confronto entre a equipe do Botafogo contra a equipe do Vitória, algo que vai ser muito importante e mostrará se o Botafogo tem ou não condições de se mostrar um dos interessados a ser campeão do Campeonato Brasileiro da Série B deste ano de 2021. Beleza, galera? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Saudações alvinegras. Valeu!